Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje estou aqui de volta, pessoal, para dar continuidade a essa série de vídeos, a essa operação trabalhista que eu tenho muito orgulho de estar trazendo aqui para vocês, porque qual é o nosso objetivo, qual é o meu objetivo aqui? Pegar as questões da prova do OAB e colocar aqui na prática. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações. Peço também que vocês deem um like nesse vídeo para que o YouTube perceba que este é um vídeo de conteúdo e é um vídeo que está ajudando muitas pessoas. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham a oportunidade e acesso a esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Pois é, pessoal, no nosso operação trabalhista de hoje, eu vou partir para a parte de processo do trabalho. E olha só, na parte de direito do trabalho é onde você conhece os direitos dos trabalhadores. Agora, na parte de processo do trabalho é como você efetiva isso. O processo é um instrumento pelo qual você aplica o direito do trabalhador, o direito do material. E você precisa conhecer processo civil, precisa conhecer notadamente processo do trabalho, porque é como eu sempre falo, algumas vezes serão esses conhecimentos de processo do trabalho que vão salvar um processo. E no vídeo de hoje não é diferente. Eu vou trazer aqui algumas dicas, uma dica muito valiosa para você perceber. Eu vou falar aqui a informação, vou contar a história que aconteceu na prova do OAB e depois eu vou colocar como é que funciona na prática. Pessoal, o que aconteceu no enunciado da prova da OAB? Determinada reclamante procurou o advogado ou advogada e entrou com uma reclamação trabalhista, fazendo todos aqueles pedidos que é muito comum. E o que aconteceu? Ocorreu a reclamação trabalhista, teve a citação do réu, citação do reclamado, foi marcada a audiência de conciliação. 2 dias antes dessa audiência de conciliação, o reclamado juntou a contestação no PJE, no processo eletrônico, juntou essa contestação sem sigilo. O que isso quer dizer? Que tanto a parte reclamante como qualquer pessoa que tenha acesso a esse processo pode olhar ali a contestação, pode olhar ali a tese de defesa. Foi juntada sem sigilo. Na hora da audiência, a juíza ou o juiz fez aquela pergunta de que se há possibilidade de acordo entre as partes, porque a lei exige que assim que abre a audiência, o juiz faça a primeira pergunta de conciliação. Não houve a conciliação ali entre as partes e a advogada da reclamante falou para o juiz o seguinte: Excelência, a reclamante ela quer desistir da ação. E aí, pessoal, o reclamante, depois de liberada a defesa, pode desistir da ação? Foi essa a pergunta da prova do OAB. A primeira informação que eu gosto de falar para vocês é o seguinte: atualmente, a maioria dos processos eles atuam em processo eletrônico. Antigamente, quando era o processo físico, vou mostrar mais ou menos aqui para você como é que acontecia. Você levava a contestação no papel. Quando você é advogada ou advogado de empresa, você leva esse processo, essa contestação no papel. A contestação é como se ela ficasse lá debaixo do teu braço.
você não mostra, você não fala nada, você não fala a sua tese. O juiz pergunta se tem possibilidade de acordo ou não. Se não tiver possibilidade de acordo, aí que você entregava a contestação física no papel, impressa no papel, para o advogado do reclamante ler a sua tese e se manifestar sobre essa tese. Isso praticamente não existe mais. Não vou dizer que não exista, porque temos vários municípios aí que de repente por algum motivo não tenha o processo eletrônico, mas praticamente tudo se baseia atualmente no processo eletrônico. Mas vamos dizer que existe essa possibilidade. Mas atualmente, o que acontece? Não tem mais o documento físico. O que o advogado da empresa ou do réu faz? Ele junta eletronicamente o processo. No sistema do PJE, do processo judicial eletrônico, tem a possibilidade de você colocar alguns documentos em sigilo. É isso que geralmente faz o advogado de réu, o advogado de empresa. Sempre coloca a defesa no sigilo, os documentos em sigilo, para que a outra parte não tenha acesso a essas informações, para que ele só tenha acesso no momento apropriado. Isso é uma tese de defesa, isso é uma estratégia, que a partir do momento que não há a possibilidade de acordo, o juiz ele vai lá e libera o sigilo para que a parte reclamante, a autora, possa analisar documentos, analisar a tese defensiva do réu e contrapô-la, caso isso seja conveniente. Então, você deixa guardada a sua estratégia, muitas vezes até para pegar outra parte de surpresa, senão você vai entregar o ouro para o bandido ali. Atualmente, tem muitos juízes que forçam a parte reclamada a não colocar o sigilo. Isso tem acontecido principalmente na época da pandemia. Anteriormente, já havia alguns juízes que já faziam isso antes da pandemia, mas era muito pouco, porque a maioria dos juízes respeitava isso. Até porque é uma forma de proteção da parte. Mas sempre tinha um juiz ou outro que ultrapassava os limites e obrigava as partes a juntarem contestação sem sigilo. Isso é permitido apenas em situações muito específicas. Mas agora, após a pandemia, com base na celeridade processual, os juízes, na sua grande maioria, têm determinado que os réus juntem as suas contestações sem sigilo. Aí você vai avaliar se vale a pena você discutir isso processualmente ou não. Cada advogado, cada empresa vai tomar as suas próprias conclusões. Às vezes vai gerar muito trabalho isso, sem necessariamente uma efetividade, mas cada direito será avaliado por cada advogado e por cada empresa. Nada lhe impede, por exemplo, de você entrar com um mandado de segurança para garantir o seu direito líquido e certo de juntar a contestação de forma sigilosa. Mas aí você vai avaliar se vale a pena você pagar custas, se vale a pena você entrar nessa briga. Cada parte irá avaliar como irá atuar no processo. Mas nesse caso, foi liberado sem sigilo, não foi, a gente não sabe se a parte olhou ali ou não a matéria, a gente não sabe se a advogada olhou ou não a tese defensiva da reclamada. Mas o que ela fez? Ela desistiu do processo. Mas o que diz o artigo 841, parágrafo 3º da CLT? Diz o seguinte, até com base na prática antiga: depois de vista a contestação, depois de vista a defesa, a parte autora só poderá desistir com a anuência, com a concordância do réu. Por que a lei falou,
depois de entregue defesa, o autor teve o tempo todo antes da defesa para desistir da ação. Agora que já foi juntada a defesa, ele só pode depois com a concordância do réu. Por quê? Porque foi como eu disse para vocês, muitas vezes o advogado do autor vê a defesa, vê a tese defensiva e fala, aí deu um problema aqui, ele alegou isso, isso e isso, juntou documento X, A, B, C, D, e o advogado vai lá e fala com a autora, pega as informações e chega na hora da audiência e pede para desistir. Isso aí é muito comum, pessoal. Você advogada, você advogado, se prepare, porque advogar requer raciocínio e interpretação lógica a todo momento. Você entra na sala de audiência raciocinando e você sai raciocinando e você senta na cadeira do juiz raciocinando. É assim que funciona. E muitas vezes o próprio advogado da outra parte é pego de surpresa. Nem sempre a parte autora passa todas as informações corretas. Seja porque ela esquece, seja porque não é conveniente falar algumas coisas. Eu já vi muito advogado de autor passar vergonha. A empresa ré traz a defesa, o autor contou um monte de história triste, quando chega na hora da audiência, o advogado dele descobre que ele foi demitido por justa causa e o cara não falou nada para ele. É assim que acontece. Então, não se surpreenda se quando chegar na hora da audiência, a advogado ou advogada da reclamante ou do reclamante desistir da ação. E você já sabe que o parágrafo 3º do artigo 841 te garante, você só pode desistir da ação com a minha concordância, porque você já viu a minha tese defensiva. E geralmente vai valer a pena você falar o seguinte, não, vamos até o final, porque ambos aqui têm direito de sentença e está cumprida a lei. E por quê? Aí você pensa, mas por quê? Qual vai ser a diferença? Ele quer desistir da ação. Por que você não vai deixar ele desistir da ação? Você acha que é assim, pessoal? Você acha que a vida é tão boba e tão inocente assim? A vida não é inocente assim. Muitas vezes tem muitas coisas por trás. Foi como eu disse. Muitas vezes o advogado ele quer desistir porque ele descobriu informações novas muito valiosas para ele. Aí ele prefere desistir da ação, dar 2 passos para trás e daqui a 2 meses entrar com uma ação, uma porrada em cima de você. Então avalie se você vai ser tão bonzinho e deixar ele desistir da ação. E isso serve para ambos os lados. Isso serve para ambos os lados. Eu já trabalhando para uma empresa, eu nem prestava serviço, eu trabalhava para essa empresa, no jurídico dessa empresa, olhei uma reclamatória, olhei uma petição inicial, vi aqueles pedidos, hora extra, intervalo, acúmulo de função, vi vários pedidos ali que a reclamante estava pedindo. Geralmente o advogado vai fazer a defesa e presta atenção naquilo que está ali, nos pedidos da ação. Mas por qualquer motivo que seja, eu fui mais a fundo, eu vi que o advogado colocou documentos, colocou informações e documentos de uma gravidez. Só que na hora ali, ele não pediu nada ligado à gravidez, nada ligado à gestação, ele não pediu estabilidade, ele não pediu reintegração, ele botou os documentos ali e fez outros pedidos que não tinham relação com estabilidade ou gestação. Eu olhei, percebi que havia uma forte possibilidade ali de ocorrer no futuro uma ação de pedido de estabilidade ou de reintegração da gestante ao trabalho. Eu peguei a documentação, peguei o processo e fui lá para a minha gerente. Falei, doutora, olha só, esse processo aqui, ele pediu
A, B, C pedidos, mas tem documento aqui de gestação e de provável estabilidade e ele não pediu. Será que não vale a pena fazer logo esse processo aqui, encerrar e fazer um acordo rápido? Isso vai dar por volta de R$3.000. Eu posso até fazer o cálculo ali, ele chega mais ou menos por alto, faz um valor de R$3.000. Se ela pedir uma estabilidade, isso aí vai virar uns R$15.000. A gerente olhou, vamos fazer o acordo na hora. Você tem o limite X para acordo. Aí quando realizar o acordo, você fala aquela frase clássica de quando você fecha um acordo com a outra parte, você coloca no termo do acordo, extinto o contrato de trabalho. Do plena e rasa, que a parte autora da plena e rasa quitação ao extinto contrato de trabalho. O que ela está dizendo ali? Ó, a partir de agora você não pode reclamar mais nada sobre esse contrato de trabalho. Então você, como eu disse para vocês, advogado e advogada, eles já vão raciocinando, é um xadrez. Às vezes você já pensa 2 ou 3 passos na frente. E é isso que acontece aqui. Muitas vezes, quando o advogado desiste da ação, ele vai querer entrar com outros pedidos. Nesse caso aqui, se eu não me engano, não aconteceu. Nós conseguimos realizar um acordo. O advogado aceitou o acordo. Eu botei um acordo ali razoável para ele, ele aceitou. Mas ele poderia muito bem chegar na sala de audiência, e ele não é obrigado a falar nada, ele só chega e fala: excelência, antes de começar a audiência, eu gostaria de pedir a desistência da ação. Digamos que o advogado do réu, ou eu no caso ali, não, tudo bem, pode desistir da ação. Aí o que ele ia fazer? Ele ia voltar para o escritório, pegar as informações da reclamante e entrar com uma nova ação, além de pedir tudo aquilo que ele já tinha pedido, ele ainda ia pedir provável reintegração, mas nem sempre eles pedem a reintegração da gestante. Eles pedem a indenização substitutiva do período da estabilidade, porque na maioria das vezes ele está preocupado mais com o dinheiro do que a própria reintegração da reclamante ao trabalho. Então a empresa ia levar um prejuízo aí, às vezes, de R$15.000, 5 vezes mais se não tivesse realizado acordo. Então preste atenção na hora de você aceitar uma desistência. E outra informação que eu disse que ia dar uma dica para vocês aqui. Existe diferença entre desistência e renúncia. A desistência está prevista no artigo 485 do Código de Processo Civil. É causa de extinção do processo sem resolução do mérito. Quando existe a extinção do processo sem resolução do mérito, você pode entrar de novo com a ação. Da mesma forma que eu dei os exemplos aqui do advogado que desiste e entra de novo. É causa de julgamento do processo sem resolução, sem avaliar o mérito. Pode entrar de novo. Por outro lado, existe a renúncia. Você pode muito bem, como advogado de réu, falar assim: não, desistência eu não aceito não. Eu aceito a renúncia. A renúncia do direito. O que é a renúncia do direito? É a renúncia de todo o direito ali pertinente naquela conversa ali. E a renúncia do direito leva à extinção do processo com julgamento do mérito, com resolução do mérito. Logo, não pode mais entrar com uma nova ação com esses pedidos, porque foi renunciado o direito ali. Então, presta muita atenção, até você quando for advogado de reclamante, se o juiz ou o advogado da outra parte falar para você renunciar, você não pode renunciar. Se você renunciar, seu cliente perde todos os direitos. E você, advogado de réu, fica atento quando vai ser conveniente ou não você aceitar a desistência. Avalia bem se vale a pena você aceitar a desistência. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like,
compartilhem. Podem colocar comentários aqui, o que vocês estão achando desses assuntos, desse vídeo. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.